algum dia direi, não foi fácil, mas consegui. Gente, que graça teria o mundo se não tivesse nenhuma rosa para ser plantada, tá? Nenhuma flor para ser colhida, tá certo? Não teria graça, as coisas vão vir com o quê? Com o trabalho. Não é fácil, mas você vai dizer, eu consegui, eu venci, eu estou aqui. Pelo meu esforço, pela minha dedicação, quantas horas eu abri mão de outras coisas em busca desse sonho. E você vai conseguir, pode ter certeza disso. Nós estamos aqui fazendo Realidade Estrutural mais ID em exercícios. Comigo, professor Urani. Detalhe, tá, gente? Se você precisar falar comigo alguma coisa, as minhas redes sociais, todas elas são, seja a página no Face, seja o próprio Face, seja o Instagram, todas elas são atualidades.com Urani. Você consegue me localizar, consegue falar comigo, consegue tirar as dúvidas que eu puder esclarecer para vocês, beleza? Vamos continuar a nossa brincadeira, como eu sempre falo, nós estamos aqui brincando, resolvendo exercícios aqui de prova que já caíram em prova de concurso. Vamos lá. 128. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e em torno da RID foi criada pela Lei Complementar número 94/98, isso? E ela foi regulamentada por alguns decretos. Sobre a RID-DF, marca a alternativa errada. Vamos lá. Esse texto nós já tivemos numa outra questão, mas as questões são diferentes, tá? Vamos lá. Letra A. A RID-DF, para marcar a errada, vamos lembrar disso. A RID-DF foi criada com o intuito de proporcionar o desenvolvimento econômico e social da região, abordando aspectos como saneamento ambiental, educação, turismo, segurança pública, saúde, habitação, geração de empregos, proteção ao meio ambiente, serviço de telecomunicações, infraestrutura, entre outros fatores. Certíssimo, exatamente o que eu falei para vocês, gente. É políticas públicas, é de interesse da RID. Letra B. A construção de Brasília exerceu forte atração para migrantes em busca de trabalho, em razão da necessidade de mão de obra para sua construção verdadeira, até porque nós tínhamos aqui um grande vazio demográfico. Tinha pessoas aqui, meu avô já estava aqui, mas era um grande vazio demográfico, né? Letra C. Durante a construção, o DF teve um aumento populacional muito rápido. Consequentemente, as cidades próximas a Brasília também tiveram incremento populacional significativo e de forma desordenada, o que gerou, desde a inauguração de Brasília, a necessidade da criação RID-DF errado. E vamos lembrar, gente, que essas cidades em volta, elas tiveram foi um esvaziamento, porque na época da construção, o detalhe está aqui, ó, durante a construção, não é agora, durante a construção. E durante a construção, as cidades próximas a Brasília perdeu população para onde? Para poder construir Brasília. D. Só voltando esse item, vai lembrar que estado individual que mais cedeu imigrante para a construção foi Goiás. Estado individual. Região, a região Nordeste, que aí você vai ter vários estados cedendo população para vir construir construir Brasília, tá, gente? Na época da construção aqui, tá? Letra D. Enquanto institucionalidade legalmente constituída, a RID tem prioridade no recebimento de recursos públicos, destinada a investimentos que estejam de acordo com os interesses consensuados entre os entes. Verdadeiro, tá? Tem prioridades e os investimentos vão ser o quê? Consensuado entre Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e os municípios que integram essa região. Letra E. Dentro da RID, o DF é o grande polo atrator na região em função das oportunidades de emprego e de forte concentração de concursos públicos. Certíssimo. Inclusive, essa disciplina que nós estamos trabalhando aqui, Distrito Federal mais RID, é obrigatório para todos os concursos públicos no âmbito do Distrito Federal. Você sabe disso e você não vai errar nenhum item. Tá? Depois da aula aqui, gente, não admito errar nenhuma questãozinha. Vamos lá. 129. Uma das mais importantes características de Brasília é o fato de que a capital brasileira não é apenas uma cidade como uma proposta urbanística moderna, mas possui também um papel geoeconômico e ideológico facilmente identificado. No respectivo papel econômico centralizado nas atividades industriais, errado, nós somos aqui o que, gente? Terciário, tá? Autossuficiência agrícola? Não, nós não temos autossuficiência agrícola, tá? Nós temos uma boa produção, mas nós não temos autossuficiência. Nenhum estado tem, nenhuma unidade de federação tem.
C. Respectiva vocação política e na predominância de atividade do setor terciário, verdadeiro, exatamente isso. Tem uma vocação política e a atividade predominante é o setor terciário. D. ênfase dada ao setor de atividades econômicas primárias, especialmente mineração, é errado, setor terciário. E letra E, priorização das atividades manufatureiras, secundária aqui, gente, atrair pela abundância de matéria-prima, errado. Letra C, letra certa, letra C, aí para ser marcada, não é isso? Vamos lá, 130. Levando em consideração o mapa da região integrada ao desenvolvimento do Distrito Federal, tá, e do entorno à RID, assinala a alternativa correta. Formosa e Unai são municípios que têm na agropecuária as principais atividades econômicas. No entanto, disputam o comércio do Distrito Federal em igualdade de condições, haja vista que são fronteiriços e que dispõem da mesma estrutura rodoviária. Gente, Formosa faz divisa com o Distrito Federal. Unai não, só aí a questão já está o quê? Errada. É para marcar o item correto, tá? E não disputa o comércio do Distrito Federal, tá? B. Planaltina DF e Planaltina de Goiás são os mesmos municípios. Mesmo município. DF, Planaltina DF não é município. Já está errado aí. Tá? No entanto, a parte goiana é denominada Brasilina. É errado. A parte goiana é denominada Brasilinha, mas não é mesmo município. Letra C. Mimoso em Goiás, Água Fria, Goiás e Pirenópolis são municípios que não são fronteiriços com o Distrito Federal. Então, vamos lá, gente. Nós temos, eles colocam quem? Eles colocam Pirenópolis. Pirenópolis não é fronteiriço, tá certinho, tá certo? Vamos lá, eles estão falando de... cadê? Água Fria. Água Fria de Goiás está aqui em cima. Também não é fronteiriço. E Mimoso de Goiás também não é. Então essa questão está correta. Unai, Buritis e Cabeceira Grande são municípios pertencentes ao estado de Minas Gerais. Até aí, beleza. Mas que compõem a região metropolitana ou RID do DF. Não, região metropolitana é uma coisa, ela é feita apenas dentro da própria unidade da federação e RID DF entre duas ou mais unidades da federação. Olha como é que eles cobram os conceitos, tá vendo? A RID é uma formação econômica que só existe no Distrito Federal e em Goiás, sendo mais instrumento político segregado, é errado. Primeiro que é Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. E hoje existe 3 RID no Brasil, tá certo? E tem proposta para mais 3, diga de passagem. Então a questão está errada. Letra certa, letra C, de comemoração. Tá? Do concurso. Vamos lá. 131. A região central de Brasília registrou no dia 2 de abril de 2018 significativos tremores de terra sentidos em vários prédios da região. Esse fenômeno natural causou certo pânico e a imediata desocupação por parte dos trabalhadores e residentes de Brasília, dos principais prédios localizados na capital federal. A esse respeito, assinale a alternativa que indica a causa do fenômeno sentido em Brasília. Vamos lembrar, gente, que o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Então, normalmente, quando nós temos tremor de terra no Brasil, de duas uma. Ou é choque de placas tectônicas em outra localidade, como por exemplo Cordilheira dos Andes, e dá reflexo aqui, ou é acomodação de placas tectônicas aqui, como acontece às vezes no Nordeste brasileiro. Beleza? O que aconteceu no DF, tá? Foi o que? Movimento de placas tectônicas lá na Bolívia e afetou aqui. Porque você, gente, pega uma parede, dá uma porrada aqui, você vai sentir lá longe. Então as ondas vão de forma subterrânea. Agora, na época aqui foi interessante, tá? Que os funcionários desceram dos prédios e ficaram aonde? Embaixo dos prédios. Quer dizer, se dá um tremor, cai tudo, tá todo mundo soterrado do mesmo jeito. Olha só o tanto que falta treinamento para determinadas situações para a população brasileira, tá vendo? Então, bora ver a questão aqui. Resposta. Atividade vulcânica na região circunvizinha Brasília, só falta falar que foi o vulcão que aquece as algas de Caldas Novas, né, gente? Nada a ver, por favor, tá? B. Movimentação de placas tectônicas? Sim, essa questão está correta. Movimentação de massa de ar continental e equatorial? Meu Deus do céu. Ou no vizinha lasqueira, viu? Para mover desse jeito. Tempestade de meteoritos? Caramba, eu não vi isso não. Terremoto cujo epicentro foi localizado no continente africano, atravessou todo o oceano? Por favor, isso foi questão de prova, acredite vocês, tá? É por isso que eu falo, gente, de vez em quando eu falo piades e não iades, porque é uma piada tipo de questão dessa aqui. 132.
A população do Distrito Federal e do entorno sofre alterações constantes, pois o DF ainda é uma região de grande atração. Para explicar-se esse fato, levam-se em consideração as áreas de atividades econômicas e com elas se organizam para o desenvolvimento da região. Com base nessas informações acerca das atividades econômicas e da distribuição populacional do Distrito Federal e da região integrada ao desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, assinala a alternativa correta. A RID-DF atualmente conta com 29 municípios goianos e 4 mineiros e o Distrito Federal. Pronto, já está aí a resposta correta. As duas já vão estar erradas com certeza. Tá vendo, gente? Então, ou seja, atualmente é 29 municípios goianos, 4 mineiros e mais o Distrito Federal. Vamos ver por que a B está errada. A atividade industrial tem crescido de forma intensa, o que faz aumentar a população envolvida nessa atividade, que supera o contingente concentrado no setor terciário. É errado. O setor terciário, gente, tanto no DF ou da RID, ele é superior, tá, ao setor secundário. No DF, o setor terciário é 93, 94% do PIB. Na RID, é em torno de 60%. Então, quer dizer, qualquer um ou para o outro vai setor terciário. E o setor terciário da RID ele é influenciado basicamente o quê? Pelo setor terciário do próprio Distrito Federal também, tá certo? Se eu pegar só Goiás, Goiás também é setor terciário aí, tá? Prestação de bens, serviço e companhia. C, então essa questão está errada. C, a população do DF ainda pratica o movimento de transumância. Transumância é aquela migração que você faz devido a questões climáticas, em virtude das características climáticas extremas, tanto no inverno quanto no verão. Quando, gente? Só se for, tá na época das férias, que na época do verão a gente desce todo mundo pra praia, principalmente Porto Seguro, tá certo? E na época do inverno a gente faz o quê? Gente, a gente fica quietinho dentro de casa. Ou então alguns vão descer pra onde? Pra Serras Gaúchas, Serra Catarinense, minha doce linda Santa Catarina aí, né? Só se for isso. Questão errada. A região administrativa de Taguatinga é a mais desenvolvida economicamente. Por consequência, a mais populosa. Gente, é a mais desenvolvida economicamente. Vamos tirar Brasília, no caso, se for falar dessa forma. Por consequência, a mais populosa? Não, a mais populosa é Ceilândia. E a que mais contribui para o PIB do DF é a Fercal, devido à fábrica de cimento. Não tem mais essa. Então, a questão é errada. Por possuir uma superfície pequena, essa área não concentra grande quantidade de pessoas, apresentando pequena densidade demográfica. É errado. A densidade demográfica do Brasil tem em torno de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Já no DF é 480 habitantes por quilômetro quadrado. É uma alta densidade demográfica, é 3 milhões de habitantes, tá, no quadradinho. Errado. Vamos lá, questão 133. Essa é moleza. Vamos lá. PMDF. Piades. A cultura de Brasília se mistura à respectiva história. A história da própria construção e arquitetura e ao urbanismo. A migração de habitantes de diversas regiões do país para a construção de Brasília. Além da convergência natural por ser a capital do país, criou na cidade um caldeirão cultural que reuniu fragmentos de diversos estados e culminou em uma identidade própria. Acerca das informações do texto, sabe que a cultura popular também foi homenageada para a construção da Casa do Cantador, um espaço dedicado a apresentações repentistas e à literatura de cordel. Assinale a alternativa que indica a localização desse espaço. A Casa do Cantador, destinado, tá, à cultura nordestina, ela fica entre o setor Guariroba e o setor Pessu, na Ceilândia. Falo de carteirinha, vi nascer. Quando ela estava construída, eu empurrava carrinho de picolé, vendendo picolé para o pessoal que trabalhava naquela obra, tá certo? Isso lá nos idos de 84, 85, tá? Então, tá velho, eu tô com 46 para 47 anos, gente, tá? Então, lá com 10, 11 anos eu vendia picolé nas ruas, é isso, tá? Então, fica na Ceilândia. Já caiu várias vezes em prova de concurso sobre a Casa do Cantador. E mais detalhe, é uma obra de Oscar Niemeyer. Dentro do DF, fora de Brasília, dentro do DF, é uma obra de Oscar Niemeyer. Então a resposta correta, letra A. Tá certo, gente? De Ceilândia, a minha doce Ceilândia aqui, tá? 134. Piades. Do ponto de vista físico, o Distrito Federal apresenta características peculiares, mas que estão dentro do gigantismo no Brasil.
A análise desses aspectos possibilitou a localização da nova capital e, ainda hoje, é motivo de preocupação para quem comanda a unidade federativa. Acerca desse tema, no que se refere às características gerais do DF, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O cerrado é a vegetação predominante. Até aí está correto. E apresenta-se preservado quase na totalidade. Errado. Aí já ficou errado. Por quê, gente? Porque o cerrado está extremamente degradado, principalmente por pastagem. Tá? B. O ponto mais elevado é o Pico do Rodeador, localizado em Planaltina com cerca de 1.500 metros de altitude. Questão que errado. E não estamos nem falando do 1.500 aqui. Tá? 1341. Não estamos falando disso aqui, nós estamos falando de quê? É em Planaltina, se localiza onde? Em Braslândia, é do outro lado. Então a questão aqui, tá vendo? Aqui podia estar correto, tá, gente? O problema era aqui Braslândia e não Planaltina que foi colocado. C. A hidrografia é rica em nascentes. Sim, somos considerados a caixa d'água do país, mas pobres em rio que possibilite a produção de energia suficiente para a população atual? Verdadeiro. Já falamos isso aqui numa outra questão. Localizado no Planalto Central, o DF apresenta, na sua média, os menores altitudes do Brasil. É errado, nós temos uma média de 1.100 metros de altitude. A questão já está errada aí, tá? Nós estamos no topo, olha o nosso céu, que coisa mais linda. O clima subtropical mantém as chuvas concentradas nos meses de setembro a dezembro. Quando a seca começa a ganhar forma, é errado. Nós temos o que, gente? As chuvas concentradas de setembro, outubro até abril, maio. Já fiz isso aqui várias vezes aqui com vocês nessa resolução de exercício, tá? Errado. Letra correta, letra C, de concurso, tá? De campeão. 135. A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia aprovou quarta-feira, tá, 5/4/2017, o projeto de decreto legislativo que convoca plebiscito para a população se manifestar a respeito da criação do Estado do entorno, nos municípios localizados em volta do Distrito Federal. Acerca da proposta do projeto para a criação do Estado do entorno, assinale a alternativa correta. Vamos lembrar que eu já falei para vocês da proposta que teve de quê? De criar o Estado do Planalto Central. Isso ficou do lado, tá certo? O que aconteceu? Tá, o Célio Silva, ex-prefeito de Lusiânia, propôs e está tramitando no Congresso o quê? Que se crie o Estado do entorno. Você pega dos 19 municípios que originalmente formaram a RID, tira só Perinópolis e 18 vão formar, segundo o projeto, o Estado do entorno. Para isso ser aprovado, precisa fazer o quê? Passar no Congresso, já está passando em várias comissões, e ir para a consulta popular, para que toda a população de Goiás envolvida, tá certo? Ou seja, não é só desses municípios, mas de todo Goiás, responda se quer que se divida e nasça um novo estado ou não. Recentemente nós tivemos isso no Pará e a população do Pará falou que não queriam dividir em estado do Pará, Carajás e Tapajós. Tá certo? Tapajós e Carajás queria, mas onde fica Belém, Pará, não quis e por isso que não passou no caso, beleza? Então bora responder a questão. A proposta sugere que a capital do novo estado do entorno seja a cidade de Taguatinga, DF. Errado, tá certo? O estado do entorno seria onde, gente? Seria em Lusiânia, nada a ver com o Distrito Federal. A criação do estado do entorno pode trazer maior efetividade das ações administrativas e melhorar os indicadores econômicos e sociais das regiões limítrofes ao Distrito Federal? Aí sim, por quê? Qual é a ideia que se tem? A ideia que se tem, gente, é a seguinte: se você cria um novo estado, você vai ter uma administração muito mais próxima. Então isso pode melhorar essa relação com a população e a atuação do próprio governo, tá certo? Então aí é a verdadeira questão, né? Letra B, letra correta. Vamos embora para ver a C, por que tá errado? Tá aqui o mapazinho, tá certo? O que seria o estado do entorno, tá aqui, ó. Na questão, na página anterior, eu deixei aqui um mapa do Planalto Central, a proposta, aqui do entorno. Né? O novo estado do entorno terá a difícil missão de manter a excelência no serviço de saúde, segurança e educação, já prestado pelos municípios participantes da RID. Errado! Pelo contrário, nós temos o quê? Nós temos esses municípios aqui precisando ter atendimento aonde? No próprio Distrito Federal. D. O novo estado, tá? Estado do entorno, se aprovado, será constituído por município de estado de Goiás e Minas Gerais. Minas Gerais e Goiás, errado, somente Goiás. E letra E, para decidir
quanto à criação do novo estado do entorno, foram convocados para um plebiscito apenas os municípios goianos, que integram a nova unidade da federação. Errado! E por que isso, gente? Ó, o xizinho estava lá, só estava na sequência errada. Tá? E por que isso? Porque é todo o estado de Goiás que tem que opinar. Vamos para a próxima questão, questão 136. Racionamento de água no Distrito Federal terminou em 15 de julho de 2018. Segundo o GDF, a decisão foi tomada com base principalmente nos níveis de maiores reservatórios que abastecem a região. Também foram observada a redução do consumo de água pela população de 12% a 13%, segundo o governo, e a entrada em funcionamento de novas obras de captação. Tendo o trecho acima como elemento norteador, analisa as afirmativas e assinale a única errada. Falta de planejamento governamental, escassez de chuvas, ocupação desordenada do solo estão entre as causas da crise hídrica que cometeu o Distrito Federal recentemente. Certíssimo. E eu coloco basicamente aqui, ó, planejamento governamental. Porque por mais que você tenha tido estiagem, efeito do fenômeno Laninha, tá certo? E El Ninho, tá na seca grande que teve em 2018, se o governo tivesse planejado, não tinha isso acontecido. Mais ainda, se em vez de fazer obra, como fazem em Vicente Pires, que é pegar toda a água e carrear, jogar no rio e do rio vai jogar no mar, tá certo? Poderiam fazer o quê, gente? Sumidouros ao longo da cidade, tá? Obrigar cada morador a fazer sumidouros na sua casa, na sua residência, para toda a água da chuva ficar no subsolo. Era uma ação simples a ser feita. Imagina onde tem cada boca de lobo na cidade, do lado você faz ali um sumidouro, 6 metros de profundidade, manilhado, para a água cair na boca de lobo, dali cai nessa região, só vai nesse sumidouro. Só iria para a rede pluvial quando, gente? Depois que enchesse esse sumidouro. Gente, se fizesse isso, passou a chuva, tá, rapidamente, 3, 5 minutos, o asfalto estava todo sequinho. Por quê? Porque a água ia toda para o sumidouro, ia toda para o subsolo. Não ia ser carreado como é hoje. Para onde, gente? Para o rio, do rio vai para o mar. E na hora da seca, a gente fica sem essa água aqui. Fica contratando empresas caríssimas do mundo inteiro para dar consultoria. Ó, eu aqui, tá certo? Com soluções simples, que podem ser aplicadas, tá? Só não dá corrupção, né? Próximo item. B. Racionamento, redução da retirada de água para irrigação, recuperação de canais, estão entre as medidas emergenciais adotadas pelo GDF para minimizar os efeitos da crise hídrica? Verdadeiro. Fizeram isso, inclusive diminuindo a água de irrigação. Você diminui a produção, automaticamente aumenta os preços das coisas. C. Maior fiscalização no intuito de combater o parcelamento irregular. Incentiva ao reuso de captação de água da chuva e maior ênfase na educação ambiental nas escolas estão entre as medidas tomadas para minimizar os efeitos da crise hídrica, sim, inclusive a redução que as escolas fizessem na sua conta de água, podia utilizar esse dinheiro para comprar equipamentos para a própria escola. Letra D. O fim do racionamento no DF ocorreu após a barragem descoberta, que abastece mais de 60% da população do DF, atingir 100% da sua capacidade de armazenamento em início de maio de 2018. Errado, tá? Não chegou a ter 100% da capacidade e eles colocaram fim ao racionamento. Até porque, né, gente, ano eleitoral, eles queriam acabar com isso o mais rápido possível, por causa de quê? Por causa de uma reeleição, não sei se vocês lembram disso. Após o fim das obras de captação do reservatório de Corumbá 4, mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. No DF em torno, verdadeiro aqui. Se é para marcar a única errada, letra D, tá certo? Aqui, ó, eu coloquei para vocês, deixa eu voltar aqui, ó, aqui eu coloquei 4 frentes de atuação do Distrito Federal, tá? Foi fiscalização, regulação, educação e infraestrutura. O que eu brinco falar freio para rezar, tá certo? Tá aqui, ó, fiscalização, regulação, educação e infraestrutura. Vamos lá para a questão 137. O maior lixão da América Latina parou de funcionar em início de 2018. Rejeitos vão para um novo aterro, tá? Tendo o trecho acima como elemento norteador, analise as afirmativas a seguir e assinale a única correta. Então vamos lembrar que nós tivemos o lixão sendo desativado. Vamos lembrar que nós tivemos ação da SEDEST, ou da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, na época SEDEST, coordenada na época até essa atividade, até para o meu amigo Antônio Ovídio, de fazer o quê? De capacitar esses catadores, as pessoas que lá moravam, para trabalhar nas cooperativas que iam atuar no novo aterro sanitário de Brasília, que fica em Samambaia. Lembrando que quando você pega o lixo e joga a céu aberto, ele
lixão. Se você pega esse lixo e enterra ele pura e simplesmente, é lixão do mesmo jeito. Um só está soterrado e o outro não. Mas ambos vão decompor, tá? Vai gerar um líquido preto chamado chorume, que vai contaminar o solo e vai contaminar quem? O lençol freático. Quando a gente fala aterro sanitário, pressupõe o quê? Pressupõe você fazer a impermeabilização do solo, você carrear esse chorume, fazer tratamento, biofertilizante. O gás gerado, você utiliza ele. Tá certo? E mais ainda, você não vai ter sujeira, não vai ter urubu, não vai ter rato, não vai ter bicho nenhum ali, tá? E você vai fazer o quê? Só levar aquilo que não consegue ser reciclado, no caso, beleza? Vamos lá responder as questões. Letra A. Em atividade da década de 50, o lixão da estrutural, considerado o maior da América Latina e o segundo do mundo, com 200 hectares de área, foi desativado no início de 2018. E agora rejeitos serão despejados no aterro sanitário do DF, que se localiza ao lado da DF-180, na RA 9 Ceilândia. Errado. É aonde, gente? RA tá 12 Samambaia. Errado por causa disso. B. O encerramento das atividades do lixão da estrutural ocorreu 8 anos após a determinação do Tribunal de Justiça do DF de 2007, motivada por ação do Ministério Público. A medida atende também à Política Nacional de Resíduos Sólidos, publicada em 2010, questão verdadeiro. Olha que vergonha, tá, gente? O Distrito Federal, que abriga a capital federal, tá, levou 8 anos para desativar um lixão que foi mandado que lá atrás, tá certo? De acordo com o quê? Com as políticas de resíduo sólido, tá? Então, isso aí é a questão verdadeira, letra B. Vamos ver porque essa está errada? Juntamente com o fechamento do lixão da estrutural, o GDF anunciou a implementação da coleta seletiva obrigatória em todas as regiões administrativas. Errado, inicialmente eram só algumas regiões. Tá certo? Depois, ao final de 2019, foi anunciado em todas as regiões. Com a Covid-19, em 2020, foi anunciada a suspensão da coleta seletiva, tá, gente, em maior parte das regiões aí. Por quê? Porque tem que suspender o trabalho desses catadores e coletadores também. D. A partir do fechamento do lixão da estrutural, todo o lixo coletado serão despejados no aterro sanitário. Errado! Por que isso? Só aquilo que não tiver como ser reciclado. E todos os catadores serão transferidos para 5 galpões de reciclagem com capacidade para 1.200 trabalhadores. Errado, não foram todos. Não conseguiu absorver toda essa mão de obra. Letra E. O lixão da estrutural é considerado uma irregularidade pela Lei de Crimes Ambientais. Localizada ao lado do Parque Nacional de Brasília. Até aí tá certo. Unidade de conservação localizada nas regiões administrativas de Taguatinga, RA3, Guará, RA10 e Cia, RA19. Errado. Tá localizado na RA1 Brasília. Tá? Então, ou RA1 Plano Piloto, como queira hoje. Vamos lá, questão 138. A Constituição Federal de 88 permite a descentralização e a participação da sociedade civil ao tratar da regionalização. Permitiu a articulação da União sob complexos geoeconômicos e sociais, com vista ao desenvolvimento regional e à redução das desigualdades. Nesses contextos foram criadas as Regiões Integradas de Desenvolvimento, as RIDs, como mais uma forma de construção de redes de cooperação, por envolver municípios de mais unidade da federação. Tá? Aquilo que eu venho falando para vocês, RID é mais de unidade da federação, região metropolitana é dentro da própria unidade da federação. A RID é uma forma de ação mais ampla que é a prevista nas regiões metropolitanas. Tá? Então, é que nem falando, se eu tenho um estado, dentro do estado, região metropolitana, 2 ou mais estados, RID. Então, a RID é algo maior que a região metropolitana. Tendo o trecho acima como elemento norteador, analise as afirmativas a seguir e assinale a única correta. Atualmente, existem 3 RIDs no país. A RID Petrolina Juazeiro, a RID Grande Teresina e a RID DF Goiás e Minas Gerais. Até aí tá certo. Se na RID DF, a última a ser criada, é errado. Errado por quê? Porque ela foi criada, ela foi em 98. Essas outras duas foi criadas em 2001, pela Lei Complementar 112 e 113. Já a RID DF pela Lei Complementar 94/98, tá certo? Então, a questão errada. Vamos lá para a questão B. Com a RID DF, o governo do Distrito Federal é obrigado a partilhar seus recursos orçamentários com os municípios do entorno, uma vez que o crescimento populacional desses municípios ocorreu principalmente em razão da pressão demográfica e da escassez de políticas habitacionais no âmbito do GDF. Errado, nós vimos que os recursos vêm
ou da União, uma vez que as RID têm prioridade para receber, ou de forma conjunta Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal e os municípios aqui que integram Goiás e Minas Gerais, ou então de financiamento externo, como por exemplo, tá, do Fundo Constitucional, Fundo para Desenvolvimento do Centro-Oeste, tá? C. Recentemente foi sancionado pelo presidente o PLC 102/2015, que incluiu 12 novos municípios à RID, sendo 10 municípios goianos e Arinos e Cabeceira Grande de Minas Gerais, verdadeiro. Tá aqui em azulzinho os 12 novos que entraram e aqui os 2 mineiros. Tá, vamos aqui, letra D. Devido ao crescimento exorbitante, em especial dos municípios de Lusiânia e Águazinha de Goiás, a população do entorno superou a população do DF? Errado! O DF hoje tem em torno de 3 milhões de habitantes e todo o entorno junto 1,5 milhões. Águas Lindas hoje em torno de 210 milhões, a Lusiânia também em torno de 210 milhões. Ainda hoje, pelo IBGE, tá? Antes do novo censo, Lusiânia está com mais população que Águas Lindas. Quando sair o novo censo, já vai ser ultrapassado. Recentemente foi aprovado em plenário da Câmara Federal o projeto do deputado Célio Silveira, tá, do PSDB Goiás por Lusiânia, para a criação do estado do entorno, resultado do desmembramento de 29 municípios de Goiás, localizado em volta do Distrito Federal. Errado! Não foi aprovado, tem que se passar ainda para o plebiscito e mais ainda, serão só 18 municípios. Então a questão está errada. Tranquilo? Gente, nós estamos resolvendo questões de história, geografia, sociedade do Distrito Federal e da RID, tá? Você está fazendo tudo isso sem exercício, todos os exercícios que já caíram o quê? Em prova. Vamos fazer um intervalozinho e já a gente volta aqui para a gente poder resolver o quê, gente? Mais questões, beleza? Vamos lá, é rapidinho, é vapt-vupt.